estarmos reunidos na presença do Senhor. Eu quero, nessa oportunidade, já convidar a igreja que abra uma palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar dando continuidade, irmãos, à exposição deste livro, iniciando o capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 13, texto bastante conhecido do povo de Deus, qual Lucas faz a narrativa. E nessa noite eu quero olhar para esse texto na perspectiva do derramado do Espírito Santo sobre a igreja. E diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventuras galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Sobre os partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeu como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que é isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Que a palavra do Senhor possa encontrar abrigo em nossos corações nesta noite. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós somos gratos pela Tua bondade e Tua misericórdia. Reconhecemos, ó Deus, a Tua soberania sobre as nossas vidas. Reconhecemos também, ó Pai, a nossa carência, a nossa necessidade. Precisamos, ó Pai, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Diante dessa leitura, ó Pai, que lemos, crendo que esta é a palavra de Deus infalível, apta, ó Pai, para nos ensinar, nos corrigir, nós pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia sobre o nosso coração, Deus, que o Senhor possa nos dar entendimento e aplicá-la, Senhor, em nossas vidas. Nessa noite, ó Pai, nos colocamos diante da Tua presença, preparados, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso pastor está pregando lá na igreja de Jacundá, e ele me pediu para que estivesse nessa noite fazendo a exposição desse texto. No dia que ele me falou, era para ser na parte da manhã, e aí eu fiquei até meio receoso, porque o texto de 1 Timóteo é um texto muito complexo. Ainda bem que hoje era o culto lá na sede, e aí ficou para eu fazer a exposição desse aqui
que também não é um texto muito fácil. O texto do capítulo 2 é um texto bastante complexo na sua interpretação, pelo fato de ele estar aí no centro dos debates teológicos dentro das igrejas. Infelizmente, não são poucos os que usam esse texto com a justificativa para práticas que não condiz com o que Lucas está ensinando aqui, especialmente no ambiente do culto. Nós sabemos e cremos e defendemos que há um princípio regulador dos cultos, e é a palavra de Deus. Mas muitos usam esse texto de Atos para justificar algumas práticas bizarras, podemos assim dizer. E uma interpretação equivocada desse texto, irmãos, tem até apagado aí o que verdadeiramente Lucas quer dizer aqui nesse texto. E quando nós ouvimos falar do Pentecostes, nós já fazemos associação com o movimento pentecostal. Mas o Pentecostes, ele tem um significado muito importante para a igreja, para o povo de Deus. E nós precisamos compreender, e é importante nós retornarmos um pouco na história, entre a promessa do Redentor no Antigo Testamento, que temos lido e lemos em Gênesis 12 e 3, nós temos aí um extenso tempo, séculos, para que se cumprisse a vinda de Jesus Cristo. Um período bem longo de espera. Mas a promessa do Espírito Santo, a qual foi feita por Cristo após a sua ressurreição, não demorou muito. Cerca de 10 dias depois da ascensão de Cristo, Deus derrama o seu Espírito sobre a igreja. Nós vimos Jesus fazendo a promessa em Lucas capítulo 24 e 49, e também aqui Lucas registra em Atos, no capítulo 11, versículo 4 e 5, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que fosse revestido do alto. Não demorou muito tempo. Poucos dias nós temos aí o derramado do Espírito Santo. Aqui nós podemos concluir, irmãos, que Deus não se atrasa. Deus tem determinado tudo quanto Ele vai fazer e o que Ele está fazendo com sua igreja. Ele age no tempo exato em que Ele determinou. Para isso nós temos o apoio da Escritura. Quando lemos em Gálatas 4, versículo 4, Paulo dizendo: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, no tempo determinado por Deus, as coisas acontecem, irmãos. Embora, irmãos, os discípulos já haviam recebido uma ordem para que eles pregassem até os confins da terra, nós temos aí uma questão que eu não poderia deixar de perguntar para os irmãos. O que faltava para os discípulos? O que estava faltando para que eles pudessem cumprir aí o que Cristo havia ordenado? A resposta, irmão, nós temos aqui em Atos 2. Porque ainda não estavam prontos para a missão. Eles precisavam ser revestidos. Era necessário que eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, não há um testemunho fiel e verdadeiro. Sem o Espírito Santo, irmãos, não há uma igreja viva. Sem o Espírito Santo, irmãos, não há uma missão eficaz. Então, neste capítulo que lemos, irmãos, nós vamos observar que Lucas narra aí o derramado do Espírito Santo, a reação da multidão que estava ali presente naquele dia, e posterior a interpretação aí dada por Pedro, que eu creio que no próximo domingo o pastor vai estar fazendo a exposição desse texto. E o resultado, irmãos, aqui desse derramado do Espírito Santo, não foi uma confusão, não foi algo bizarro, não foi algo que podemos estranhar, mas uma verdadeira transformação. Se lermos o versículo 42 do texto, do capítulo 2, nós vamos perceber que a igreja vivia unidas em um só propósito. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão é o mesmo Espírito que revestiu a igreja aqui no Pentecostes. Então, o Pentecostes, irmãos, não é um evento
evento isolado, um evento escuro, que serve para emocionar. Não, mas um ato soberano de Deus, revelando que Cristo, irmãos, vive, reina e governa no céu. Esse é o significado verdadeiro do Pentecostes. Nós precisamos compreender isso. Outra pergunta que eu não poderia deixar de levantar nesta noite: quem é o verdadeiro agente do Pentecostes? Quem foi o agente por trás desse ato tão sobrenatural? E para qual fim foi o Pentecostes? Nós podemos perceber, irmãos, que o Pentecostes, ele revela a obra soberana de Cristo exaltado, que derrama o seu Espírito Santo sobre a igreja, para que ela assim possa cumprir a sua missão. Então, o Pentecostes inaugura, irmãos, uma nova etapa da história da redenção. É quando os discípulos são capacitados para pregar e dar testemunho do Evangelho entre todas as nações. Então, o Pentecostes, irmão, tem essa finalidade, é mostrar que Cristo continua reinando sobre a sua igreja. E o Espírito Santo, irmãos, é o que administra, é o que domina, é o que está direcionando a obra de Cristo aqui nesse mundo. Por isso, nessa noite, irmãos, eu quero olhar para esse texto junto com os irmãos em dois aspectos distintos. No primeiro momento, eu quero olhar para esse texto aspecto da descida soberana do Espírito Santo. Nós vamos ver isso dos versículo 1 até o versículo 4. Logo após, nós vamos estar olhando para o texto na perspectiva, a reação da multidão diante da ação divina. E vai do versículo 5 até o versículo 13. Então precisamos olhar para o texto nessa noite. No versículo 1, Lucas, ele começa narrando, dizendo que ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Nós temos aqui Lucas descrevendo, irmãos, e apresentando que o capítulo 2 não é um acontecimento isolado na história, mas um marco decisivo da história da igreja, da história da redenção. O Pentecostes, irmãos, inicia-se uma nova era. É uma nova era que se inicia. O Evangelho passa a ser proclamado a todas as nações pela igreja. O Evangelho deixa os lugares ali de Jerusalém e se expande até chegar no tempo nosso. Todas as nações, irmãos, passam a ser alvo da pregação do Evangelho. Ele não foi um acontecimento, podemos dizer assim, bizarro, estranho, mas um ato soberano e divino. Outro aspecto importante, irmãos, que nós podemos entender que o que aconteceu aqui é um ato único, não se repete. Ele nunca mais vai se repetir, porque nós temos aqui, irmãos, um ato soberano da graça de Deus. Aqui nós temos Lucas falando que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, aqui nós temos, irmãos, uma ordem da redenção, uma ordem redentiva. Observa que Cristo sobe aos céus, o Espírito Santo desce. Esse fato, irmãos, nós olhamos para o capítulo 1 dos versículos 9 e 11, Cristo falando da importância da sua partida. E ele sendo assunto ao céu. No Evangelho de João, no capítulo 16 e 17, ele fala que ele precisava ir. Porque se ele não fosse, o Espírito Santo não poderia vir. Isso fica evidente, irmãos, que a ascensão
de Cristo não foi o afastamento, mas a entronização do nosso Senhor e Salvador. Como Paulo registra em Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 21. Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. A ascensão de Cristo, irmãos, não significa que Ele está ausente, mas que Ele reina, que Ele domina, não só hoje, mas para sempre. Não só no século presente, mas também no vindouro. Então, o Pentecostes, irmãos, confirma publicamente o que Cristo fez e que Cristo reina. Como está no discurso de Pedro, quando ele olha para a multidão e começa a pregar, irmãos. O que me impressiona, irmãos, é Pedro falando no versículo 33 e 36. Se os irmãos olharem para o capítulo 2, do versículo 33 ao 36, Pedro ele começa a exaltar o senhorio de Cristo sobre a igreja. Porque ele diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvides. Então, o Pentecostes, irmãos, nos mostra o reinado de Cristo. Mas aqui nós temos outro aspecto importante, irmãos. Quando Lucas fala, cumpre-se o dia de Pentecostes. Aqui é uma indicação, irmãos, que foi no tempo determinado por Deus. Quando Lucas fala que cumpriu-se o dia de Pentecostes, ele está fazendo uma referência que no dia determinado pelo próprio Deus, revelando que a descida do Espírito Santo não foi motivada por nenhuma ação humana, mas o Deus eterno, o Senhor dos Senhores, determinou o dia e o momento exato da descida do Espírito Santo. Nós já temos o texto revelado aqui, irmãos. Mas imagine que você fosse um dos 12 e viram Jesus sendo assunto ao céu, mas antes ele havia falado: permanecer em Jerusalém até que do alto seja revertido. A nossa primeira reação, irmãos, talvez olhando para a promessa do Redentor, era de pensar que não era tão rápido como aconteceu. Eles perseveravam na oração. Todos os dias eles estavam perseverando na oração. Mas Jesus não disse: daqui 10 dias eu vou mandar o Espírito Santo. Ele prometeu: o Espírito Santo vai ser derramado. Deus determina. E o contexto aqui, irmãos, está bem evidente para nós, porque Lucas, ele se preocupa muito em apresentar o contexto. Ele deixa de falar o local exato onde eles estavam reunidos. Se eles estavam em uma casa ou se eles estavam no meio. Só diz que eles estavam num local sentado. Mas Lucas, ele é preciso em dizer que foi no dia de Pentecostes. Não vou fazer juízo de valor, irmãos, mas o Pentecostes, ele não é necessariamente uma conexão com o movimento pentecostal, irmãos. Se os irmãos olharem para o texto, quando Lucas fala o dia de Pentecostes, nós temos aqui um contexto que é marcado por uma festa, ou melhor, o dia de uma das 3 festas anuais comemoradas pelos judeus. Uma festa que acontecia, irmãos, 50 dias após a Páscoa. Cristo foi crucificado na Páscoa. 50 dias depois, temos o derramado do Espírito Santo. Levítico 23
nós temos a instituição desta festa. Então, 50 dias após o sábado da Páscoa, era se comemorado o Pentecostes. Então, o Pentecostes não tem uma relação direta com o movimento pentecostal, mas sim uma festa judaica. E Lucas nos chama a atenção para esse dia, irmãos, pelo fato de todas as nações estar sendo representadas ali. Porque o objetivo de Lucas é mostrar o propósito derramado do Espírito Santo. O Espírito Santo não foi derramado para poder criar movimentos estranhos dentro da igreja. O Espírito Santo, ele tem um propósito: é exaltar o nome de Cristo, é dar testemunho de Cristo. Essa data também, irmãos, o Pentecostes, ele tinha outros nomes. Era chamado também Festa das Semanas, lá em Deuteronômio 16:10. Festa da Colheita, Êxodo 23:16. Festa das Primícias, Números 28:26. Cristo ressuscita, irmãos. Você não tem dúvida disso. Nós não temos dúvida da ressurreição de Cristo. Nós cremos. E o interessante, irmãos, que Cristo é a primícia dos que dormem, como Paulo registra em 1 Coríntios 15, 20 e 23. A sua ressurreição, irmãos, é o que garante a vitória, irmãos, sobre o pecado. A sua ascensão marca a sua entronização. E o Pentecostes confirma o seu governo. O Espírito Santo, irmãos, inaugura a grande colheita. Nós olhamos para o Evangelho de João, quando logo após a mulher samaritana, nós temos Jesus olhando e dizendo que os campos já estão aí prontos para ser colhidos. Nós precisamos, irmãos, olhar para essa perspectiva. O Espírito Santo, no dia do Pentecostes, ele inaugura, irmãos, a grande colheita. No próximo exposição do texto, nós vamos ver a quantidade de pessoas que se convertem, marcando aí, irmãos, o crescimento da igreja. Alguns estudiosos também, irmãos, além dessa perspectiva do Pentecostes ser aí uma festa judaica, eles também fazem uma conexão com a entrega da lei. Quando eu estava estudando, irmãos, e observando como a obra da redenção no Antigo Testamento, tudo que acontecia, tudo que aconteceu apontava para esse dia, o dia que Cristo derrama o seu Espírito sobre a igreja. Aqui nós observamos uma semelhança, irmãos, com o Sinai. Se os irmãos olharem o texto do versículo 2, após eles, Lucas começa a dizer que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. No dia do Monte Sinai, irmãos, nós lemos, especialmente no Êxodo 19:5, Deus escolhendo o povo de Israel, dizendo que eles seriam um povo dele, um povo santo, peculiar. E no Êxodo 19, do 16 e 19, nós temos aí sinais. Quando nós lemos o texto, diz que o monte fumegava, estremecia, sinais de fogo e som, como trovões, algo sobrenatural. Naquele dia a lei foi escrita em pedras, irmãos.
entregue ao povo de Deus. Mas no Pentecostes, Deus forma a igreja. Deus estabelece um povo santo, peculiar, uma nova aliança, os quais não estão escritos mais em pedra a sua lei, mas estão escritos em seus corações. A lei de Deus agora ela tem outra perspectiva, irmãos. Ela está em outro local, ela agora está no nosso coração. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 3, Paulo diz assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nosso coração. Irmãos, que alegria, que privilégio olharmos para esse texto e tirar aquela visão, irmãos, de algo bizarro do Pentecostes, mas olhar para a graça soberana, irmãos. Tirar aquela visão que o Pentecostes é sinônimo de pulo, de estar fora de si, de voar como águia. Não, irmãos. O Pentecostes marca, irmãos, o surgimento de um povo, como Paulo vai dizer, de ambos ele fez um povo santo. Os discípulos estavam reunidos, irmãos, assentados em um só lugar, e o Espírito Santo veio. O Espírito Santo desceu em um momento de comunhão, irmãos. Aqui nós temos, irmãos, uma ação soberana de Deus, uma ação do Deus eterno, como lemos em Zacarias 4:6, irmãos. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Lucas também, irmãos, ele, para fortalecer a soberania de Deus, ele narra a origem ele mostra de onde procede o derramado do Espírito Santo. O versículo 2 diz: veio do céu um som. O interessante é que esse som era semelhante a um vento. O Espírito Santo desce do céu e é comparado como um vento forte. Nós não temos experiência com furacões, né, irmãos? Pelo menos eu não tenho. Mas eu creio que é algo estrondoso, pelo que a gente acompanha nos noticiários. E Lucas coloca uma força tão grande, irmãos. Veio do céu um som como de um vento impetuoso. Considerando, irmãos, a quantidade de pessoas que se convertem com a pregação de Pedro, Jerusalém estava lotada. Considerando que aquele povo estava ali para uma grande festa, que todo homem do povo judeu deveria ir uma vez por ano em Jerusalém, havia muita gente naquele dia. E Lucas mostra que a descida do Espírito Santo, ele veio acompanhada de sinais. O primeiro sinal ele diz como som de um grande vento impetuoso. E geralmente nas escrituras, irmãos, o vento ele tem uma conexão direta com o Espírito Santo. Quando lemos em Ezequiel 37, 9 ao 14, a grande profecia ali que ele profetiza sobre os ossos, e o Espírito Santo ali é representado como um vento. Mas além disso, irmãos,
João 3,8 vai dizer que é como o vento, o Espírito Santo, é como o vento que vai para onde ele quer. Então Lucas mostra, irmãos, a soberania, a grandeza do Espírito Santo, mostrando que ele não está preso, irmãos. Ele vai para onde quer. Nós temos outro sinal, irmãos. Se os irmãos olhar para o versículo 3, o texto diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Irmãos, o interessante é que aqui novamente nós temos a linguagem de Lucas aqui. Ele descreve que elas apareceram, distribuídas entre eles, línguas como fossem de fogo. Nós observamos, irmãos, que o fogo geralmente é uma representação do poder de Deus. Quando lemos em Êxodo 3, 2 e 5, Moisés está no deserto e ele entra em uma caverna e ele vê uma sarça pegando fogo. O extraordinário ali, irmãos, não é o fogo na sarça, mas é porque a sarça não se consumia. E o texto diz que saiu uma voz do meio do fogo pedindo que Moisés tirasse a sandália, porque o local que ele está abraçando, ele estava na presença de Deus. E nós observamos que Lucas, ele diz, distribuindo entre eles línguas como de fogo, cumprindo o que o próprio Cristo fala, que era necessário que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Eles foram aqui, irmãos, revestidos do poder de Deus. E a imagem aqui, irmãos, é do poder de Deus, não poder humano. O fogo pousou sobre eles. Há outro sinal, irmãos, que eu acho que é o que é mais cheio de controvérsia. O versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui há um debate muito grande, irmãos, no meio teológico, de quando a expressão fala todos, se está se referindo aos 12, contando os 11 mais Matias, ou toda a multidão dos 120 que perseveravam com eles, como os parentes de Jesus, os irmãos e a sua mãe. Mas há também aqueles que defendem que realmente é os 120. Eu prefiro ficar com que seja os 120. Todos foram cheios do Espírito Santo. E aí todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E aqui nós temos, irmãos, o sinal, uma capacitação, em que eles começaram a falar outras línguas, novas línguas. A controvérsia está, irmãos, se essas línguas eram idiomáticas ou se era língua dos anjos. Mas o que Lucas está falando aqui, irmãos, não tem nada a ver com línguas angelicais, mas idiomáticas. A explicação, irmão, nós encontramos nos versículos 9 e 11. Porque a multidão ouviram eles falando no seu próprio idioma, na sua própria língua materna. Portanto, não é uma língua estranha, angelical. Ela é estranha porque os discípulos, irmãos, não falavam naquela língua. Eles não tinham aprendido ela. Ela foi dada pelo poder do Espírito Santo. Se os irmãos olharem para o texto é bem claro em dizer, irmão, segundo o Espírito lhe concedia que falasse.
Então nós temos aqui, irmãos, o poder de Deus sobre aquele discípulo. O dia determinado por Deus, o dia de Pentecostes. As línguas, irmãos, elas são idiomáticas, irmãos, não estáticas, não angelicais. O enchimento do Espírito Santo aqui, irmãos, não foi algo decorativo, não foi algo que, podemos dizer assim, que causasse estranhamento, como nos nossos dias atuais, mas foi um enchimento que está sob o governo de Cristo, como Paulo vai falar no Gálatas 2. Então, nós temos aqui, irmãos, aspectos importantes do derramado do Espírito Santo. É um ato soberano de Deus, veio diretamente de Deus, veio com sinais, os sinais, irmãos, audível, visual e interno. Eles foram cheios. Irmãos, fazendo uma conexão e aplicação nas nossas vidas, irmãos. Sem a dependência absoluta do Espírito Santo, irmãos, não há igreja. Sem o governo do Espírito Santo, irmãos, não é possível ter igreja. Não há missão. É Ele que dá testemunho de Cristo. Quando lemos no capítulo 1, versículo 8, Jesus ordena que eles permanecessem em Jerusalém. Em João 15, 26 e 27, ele diz que era necessário que ele fosse. Isso não significa, irmãos, que estamos isentos da nossa responsabilidade de pregar e anunciar as boas novas de salvação. Mas acaba, irmãos, destrói com toda a autossuficiência espiritual que possa haver em nosso coração. Veja, a obra do Espírito Santo, irmãos, aqui é o que torna a igreja, irmãos, o organismo vivo. É a obra do Espírito Santo que torna esse povo, irmãos, unidos em um só corpo. Sem ele, irmãos, há apenas uma forma externa. Talvez uma liturgia boa, organização, porém sim. O Espírito Santo, irmãos, não é um auxiliar da igreja. Entenda, irmãos, o Espírito Santo não é aquele auxiliar, mas ele é o princípio vital da igreja. A igreja só tem vida por causa do Espírito Santo, irmãos. E é Cristo, irmãos, governando a igreja por meio dele. É por isso que ele ordena: permaneça em Jerusalém, no versículo 4 do capítulo 1. O interessante, irmãos, que quando uma igreja confia nos métodos, em vez de confiar em Deus, irmãos, ela está confessando na prática a sua enfermidade. Ela está confessando na prática a sua falta de fé, a sua falta de confiança naquele que derramou o seu Espírito sobre ela. Deus age como quer. Deus age como quer. Ele é soberano. Até sobre os meios, irmãos, ele está sendo soberano, como Lucas nos mostra aqui. Não há uma técnica, não há um meio, não há uma forma de controlar o Espírito Santo. Ele é soberano. Ele age da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Ele veio do céu. Zacarias 4:6, irmãos, nos lembra que a obra de Deus não depende dos métodos humanos, mas do poder de Deus. Pois o Espírito é soberano, irmãos. João 3:8, irmãos, nos mostra e nos revela que ele age com toda liberdade. Ele é como um vento. Quando a igreja, irmãos, ela se preocupa em buscar resultados imediatos e visíveis, ela tem a tendência de trocar a soberania de Deus pela eficiência humana. Ela tem essa tendência. Ainda assim, irmãos, Deus continua, irmãos, agindo poderosamente por meio
de atos simples, de pessoas fracas. E ser cheio do Espírito Santo aqui, irmãos, é viver sob o seu governo. A obra do Espírito Santo nunca está separada do senhorio de Cristo. Nunca, irmão. Nunca ela está separada. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é viver experiências místicas, extraordinárias, mas ser governado internamente por Cristo. Interessante que Paulo ele diz: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Expressar essa soberania, irmãos, e aplicar o nosso coração, irmãos, é uma evidência que somos regenerados, que somos transformados. O Espírito mortifica, irmãos, o pecado. Ele não nos deixa no estado que nós nos encontrávamos, mas ele transforma, ele muda a nossa perspectiva. Esses discípulos, irmãos, foram cheios do Espírito Santo, e nós lemos no livro de Atos a vida desses homens da igreja. Não que não houvesse problema, mas sim, irmãos, mas eles perseveravam, eles estavam atentos na perspectiva de dar testemunho do reino de Deus. Você só dá testemunho do reino de Deus por causa do agir do Espírito Santo. O seu pecado só é mortificado por causa do Espírito Santo. Não é por força moral, é pelo agir do Espírito Santo. Então nós devemos estar submissos, irmãos, continuamente a esse Espírito. Porque onde o Espírito Santo reina, irmãos, Cristo está governando. Onde Cristo governa, irmãos, não há erro. Pedro, irmãos, era um homem que, na nossa perspectiva, não servia para o ministério. Porque falava que vinha, mas quando ele olhou, quando ele foi impedido, tentado impedir de pregar o Evangelho, ele diz: importa agradar a Deus do que os homens. Nós precisamos falar assim: importa agradar a Deus do que os homens. Paulo, irmãos, dizendo, não é ele mais que vivia, era Cristo. Nós precisamos ecoar isso. E o Espírito Santo, irmãos, é dado para dar testemunho. As missões, irmãos, ela só é possível por causa do testemunho que ele dá. E nós só damos testemunho por causa dele. O Espírito Santo nos capacita, irmãos. A igreja já está capacitada pelo Espírito Santo. O Pentecostes fala isso, nos mostra isso. Nós somos crentes, irmãos, embaixadores do Rei dos Reis. Engraçado, né, irmãos? Essa semana eu estava pensando, né? A gente trabalha numa empresa e a empresa faz as suas propagandas e a gente dá testemunho da propaganda da empresa nos estados. Irmãos, nada contra, irmãos, mas precisamos pensar que somos embaixadores de um rei, do autor da nossa salvação. Um embaixador é um mensageiro, e nós precisamos dar testemunho. Usar os dons, irmãos, para exaltação pessoal é perversão, irmãos. É pecado. A obra do Espírito, irmãos, não é para nós nos engrandecer, não é para exaltar o homem, mas para exaltar o nome de Cristo, irmãos. E quando o dom, irmão, quando o dom vira espetáculo, irmãos, Cristo deixa de ser o centro dos cultos. Cristo deixa de ser o centro, irmãos, da mensagem do Evangelho. O segundo ponto, irmãos, nós temos aqui a reação da multidão. Isso aqui foi o que mais me chamou a atenção. Primeiro porque
o evento que aconteceu aqui logo se espalhou dentro de Jerusalém. Porque no versículo 5 em diante, nós temos o registro de Lucas aí. Ele diz que estavam habitando ali em Jerusalém, irmãos, judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu. Então, havia judeus piedosos de todas as nações. Isso representando, irmãos, a universalidade do plano divino, que está registrado lá em Gênesis 12:3. A semente de Abraão, que todas as nações seriam alcançadas. A lista está no versículo 9 e 11, irmãos. Se os irmãos olharem, nós temos aqui uma lista extensa, Lucas registra. Pessoas do mundo conhecido da época. O Pentecostes, irmãos, aqui nós podemos entender que é uma reversão da maldição de Babel. Em Gênesis 11, capítulo 11, versículo 1 ao 9, nós temos o homem se exaltando, querendo se opor contra Deus, e decide construir uma torre para ficar notável diante dos outros homens. Ali nós vimos o juízo de Deus descer sobre aquele povo e confundir as línguas, e espalhar por toda a terra. O pecado, irmãos, dividiu, mas o evangelho une. E nós temos aqui registrado no derramado do Espírito Santo. O som atraiu, irmãos. O texto diz que o som atraiu aquela multidão. No versículo 6, os irmãos observarem, o texto diz: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, quando cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos, eles foram atraídos pelo som, o som impetuoso. Mas o que lhes chamaram a atenção, a perplexidade deles, foi o fato deles ouvirem homens falando na sua própria língua materna. A explicação está no texto, irmãos. Porque eles ouviam falar na sua própria língua, mas o versículo 7 diz: estávamos atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não sou porventura galileu, todos esses que aí estão falando? Aqui nós temos o sentido, irmãos, o significado, por que eles estavam perplexos. Pelo fato de ser homens simples, homens que não tinham nenhum conhecimento culto, né, irmãos? Não era nenhum teólogo, que nem o irmão Anderson. Não estudaram para aprender. Era uma região marginalizada, periférica do império. Eles eram desprezados tanto socialmente. Nós temos isso em João 1,46, quando Natanael diz: possa vir alguém bom da Galileia. Mas Deus, irmãos, escolheu esses homens. Eles eram desprezados, não tinham nenhuma cultura, para mostrar o seu milagre. Então nós temos o porquê que eles estavam perplexos. Eles se admiraram. Homens galileus falando na nossa própria língua materna, porque esses homens aqui provavelmente falavam duas línguas, o aramaico e a língua da materna onde eles moravam. E eles estavam admirados pelo fato de homens que não tinham aprendido estar falando da grandeza de Deus, irmãos, homens piedosos, porque Lucas ele diz: ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, eles conheciam as promessas do reino de Deus. No versículo 12, irmãos, diz que eles estavam atônitos, mas ao mesmo tempo o versículo seguinte diz que alguns zombavam. Nós observamos, irmãos, que mesmo havendo zombaria, mesmo tendo incredulidade, não frustrou o plano de Deus. Porque nós vimos isso no discurso de Pedro: pessoas se converteram.
nesse dia, irmãos, no capítulo 2, versículo 41, o Senhor acrescentou 3.000 à igreja. Irmãos, o Evangelho, irmãos, deve ser pregado. O Evangelho deve ser anunciado. A igreja está sendo alvo de zombaria, é alvo de escárnio. Mas os planos de Deus não foi frustrado, ele não será frustrado, irmãos. O Evangelho, irmãos, deve ser inteligível e universal. O milagre das línguas aqui, irmãos, não revela que os homens aqui nesse momento se diferenciam entre si. Aqueles que creram, irmãos, com a pregação de Pedro, foram inseridos à igreja. Aqui também mostra, irmãos, que não é o homem que vai ao encontro, mas é Deus que desce para buscar, irmãos, e salvar pecadores miseráveis. Ele não usa métodos humanos, mas o próprio poder. Não há cultura específica, não há povo específico, não há um nível religioso avançado, irmãos. Há o poder de Deus em salvar. Deus desceu, irmãos. O Espírito faz com que o homem simples, irmãos, anuncie as grandezas de Deus na língua materna daquele povo. O interessante, irmãos, que os discípulos não tinham saído por nenhum momento de Jerusalém, nem da região, para aprender a língua daquela multidão. Então nós observamos que Deus tinha um propósito naquele dia. As línguas não é para criar movimento, irmãos, mas é para um propósito maior. A expansão do Evangelho, a expansão do reino. Então, irmãos, desse modo, qualquer prática que não condiz com que o Espírito Santo foi enviado, irmãos, é uma distorção da verdade do Evangelho. Veja, irmãos, o poder não está no pregador. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, às vezes vai pelo nome, pelo estado, pela condição, pela retórica, pelo método que o pregador usa. Mas não se engane, irmãos. O poder não está no método, mas em Deus agindo. Porque onde há vanglória, irmãos, não há espírito. Aqui os sinais, irmãos, prepararam a pregação, mas só houve convenção pela palavra. Só houve salvação por meio da palavra. As línguas, o vento causou espanto e admiração, mas a convenção daquele público só veio pela palavra, pela pregação de Deus. Ele diz: que é isso? Que é isso dizer? Estavam preparados para aprender, irmãos. É por isso, irmãos, que Pedro pregava. É por isso que Pedro pregou. É por isso que Paulo pregou. Ele levanta para pregar. E Romanos 10:17 fala que o crer vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Para nós finalizar, irmãos, o Pentecostes, irmãos, não é apenas um milagre linguístico, irmãos, mas a entronização prática, irmãos, de Cristo sobre as nações. Todas as nações estão sob o seu governo. Ele governa a história, irmãos, a igreja, irmãos, e os corações por meio do seu Espírito Santo. Isso nos livra, irmãos, de qualquer pragmatismo, de qualquer emocionalismo. Nós somos chamados, irmãos, à fidelidade, não a tentar controlar os atos do Espírito Santo, como ensinam por aí. Ore pedindo, não que é errado a gente pedir, né, irmãos? Devemos pedir sim o enchimento do Espírito Santo, mas que haja um novo Pentecostes. Não, irmãos, ele é um ato único, mesmo em meio a zombarias, irmãos. Cristo continua edificando a sua igreja. Cristo reina.
Esse poder do Pentecostes, irmãos, ecoa até o dia de hoje. Aquela linguagem que diz, o Espírito Santo é educado, ele não bate, ele bate na porta. Não, irmão, ele rompe a dureza do seu coração e lhe transforma. Esse acontecimento, irmãos, ainda influencia nós até hoje, irmãos. Nós nos admiramos com tamanho poder. A missão da igreja, irmãos, até hoje é influenciada por esse ato, irmãos. Então o Espírito Santo age, irmãos, e a igreja avança. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, 6. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, irmãos. Pai, mais uma vez, sou grato pela tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Nessa noite o Senhor tem nos conduzido, ó Pai, com a tua palavra, tem falado ao nosso coração, Pai. Muito obrigado, Deus, pela tua bondade, tua misericórdia. Que o Senhor possa, Pai, aplicar em nossas vidas, ó Pai, o que aprendemos aqui hoje, Senhor. Que nos seja, Senhor, para o louvor e para a glória do Senhor.